Oi, gente. Tava com muita vontade, né, de fazer esse tema, né, que eu via que era muito importante, era necessário ser falado e, e eu tava com esse desejo mesmo de poder estrear esse tema, né, que é o que acontece no atual momento, né, e nas redes sociais e, e nos vídeos que são criados nos próprios sites, né, em qualquer plataforma no caso, né. Que é a questão que hoje em dia as pessoas, para se ajudar, elas falam aquilo que os outros querem ouvir, né? E elas não falam para ajudar as pessoas aquilo que ela deveria ouvir. Hoje em dia na rede social existe muito essa questão das pessoas falar aquilo que o povo quer ouvir, né? E isso, de uma certa forma, tem um grave problema, tem um sério problema. E convido vocês, né, para a gente poder ouvir aquilo que eu tenho para falar em relação a essa questão, né? Quando eu estava fazendo meus estudos da autossuficiência, né, tentando me aprofundar, ganhando conhecimento, eu acessava determinados vídeos do YouTube que eu via que a pessoa falava as coisas assim, não coisas certas, não coisas corretas, né? Falava certo tipo de tema para poder agradar certo tipo de público. Mesmo que seja errado, mesmo essa pessoa sabendo que ela estava errada esse tema, que era incorreto, que não era certo ser falado isso, ela falava. Ela falava. Entendeu? Por quê? Porque no Brasil a gente tem um excesso de escassez no Brasil. E a escassez, é importante falar, ela não cria um ambiente de você pensar e raciocinar. Ela cria um ambiente de sobrevivência. E é o que acontece muito nos vídeos do YouTube para determinado tipo de tema, que a pessoa ela fala mesmo para se ajudar, não para poder produzir um conteúdo que realmente vai ajudar as pessoas, que realmente vai agregar valor, que realmente vai fazer crescer, desenvolver e ir para frente. Então, tá pouco se lixando com as pessoas e os efeitos que vai fazer nas pessoas e que uma hora ou outra vai voltar para ela, né? Evidentemente. E no meus estudos que eu fazia no YouTube, eu via muitas coisas assim que quando a pessoa ela falava as coisas certas e corretas, não dava visualização, não chamava atenção, não repercutia. Mas se ela falasse determinado tipo de tema que as pessoas queriam ouvir, ainda que seja mentira, dava uma baita de uma visualização. O falecido PC Siqueira, ele em alguns vídeos que ele fez, acho que foi de entrevista, alguma coisa tipo assim, né? Ele falava sobre essa questão, né? Você quer ver como é que você vai crescer no YouTube? Escolhe um tema, critica um determinado tipo de pessoa e começa a falar aquilo que as pessoas estão procurando ouvir. Rapidinho você vai começar a ser notado. E aí, esse é o problema que a gente vive hoje na rede social. Esse é o problema que a gente vive hoje. Eu me lembro, em 2012, em 2013, que o dólar estava valendo 2,60, 2,80. Eu não vou dizer exatamente, tá, gente? Porque já faz quase aí 13 anos, mais ou menos, né? E para as pessoas que estavam no YouTube ganhando dinheiro com o YouTube, no caso, ganhando o dobro ou quase o triplo, no caso, era bom o dólar subir. Era muito bom o dólar subir, porque o dólar subindo ela ia ganhar mais. E naquela época havia muita crítica ao governo que estava na época. Havia muita crítica. E eu até cheguei na época a perceber um pouco dessa questão. Porque sempre no YouTube teve sempre vídeo incentivando as pessoas vendendo em dólar. E essas pessoas eu percebia que fazia crítica não pela questão do governo, mas ela fazia crítica para poder o dólar subir e para ela ganhar mais dinheiro. Só que o que acontece? É como eu acabei de falar, o ambiente de excesso de escassez, ele não cria pessoas racionais, ele não cria pessoas pensantes, ele não cria pessoas que
que vai usar a sua capacidade intelectual para resolver o problema. Ele cria um ambiente de sobrevivência, onde vale de tudo para ganhar dinheiro. E foi exatamente o que aconteceu naquela época. O dólar foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. E hoje já está na casa de R$6. E então, para as pessoas que não sabem, o efeito da moeda, ela desvalorizada, né, do real para o dólar, você tem uma desvalorização de tudo aquilo que você vai comprar. O teu dinheiro perde mais rápido o valor, entendeu? Os produtos que você vai comprar tem menos gramaturas, tem menos qualidade, entendeu? E o desfrute do seu trabalho, ele fica cada vez menos perceptivo, porque a qualidade é péssima, as coisas são péssimas e consequentemente você não consegue aproveitar as coisas. E a carga de trabalho aumenta, tá? A carga de trabalho aumenta e os impostos também aumentam, tá? Esse é o efeito da moeda. Então, nesse caso, as pessoas que estavam falando para poder aumentar o dólar, evidentemente, elas não estavam conscientes dos efeitos que ia acontecer no coletivo, tá? Então, quando você vai no mercado, por exemplo, e você vê um biscoito de 80 gramas, de 90 gramas, é o efeito do dólar. Quando você vai no mercado e você vê uma carne batendo um preço exorbitante de 50, 60 reais, dependendo do lugar que você está, é o efeito do dólar, entendeu? Porque ele prefere vender para fora do que para vender para dentro. Se aqui dentro falta, é inflação. Você vai pagar um preço que não é devido ser pagado, entendeu? Então, tipo assim, eu vi também isso acontecer nas eleições de 2018, né? As pessoas se passando de um lado da política e simplesmente querendo dizer que é de um lado para poder ter acesso ao que o dinheiro poderia proporcionar. Ao decorrer dos 4 anos do governo do ex-presidente, né, o Jair Bolsonaro, muitos romperam com o governo e passaram para o outro lado. Mas simplesmente quiseram ter acesso ao que o dinheiro pode proporcionar. Na realidade é um ambiente, né, que a gente está, né, dessa super escassez, um ambiente de predação, né? Essa que é a grande verdade que a gente vive, né? E os efeitos, né, do engano, né, da mentira, da trapaça, mesmo que a pessoa sabe que vai dar problema, os efeitos são danosos, né? São lesivos às pessoas, né? Esses efeitos a gente sente hoje na liderança do país, a gente sente hoje no setor privado, a gente sente hoje na nossa vida, porque não está ali para resolver, está ali simplesmente para poder iludir a gente daquilo que tem que ser feito e levar a gente para o abismo, né? Só vai trazer muito mais problemas que já é devido, né, trazer no caso, né? E infelizmente o ambiente que a gente vive, que é de sobrevivência, ele expõe essa realidade que muitas vezes as pessoas não querem encarar os problemas e vai de tudo para poder se livrar dos problemas, mesmo que de repente prejudique uma outra pessoa, né? E eu vejo muito nos vídeos do YouTube sobre essa questão aí de pessoas que falam determinado tipo de tema, não porque ela gosta, porque ela curte, porque ela se identifica, mas muito mais para vender um produto, né, uma visualização, ganhar um dinheiro, do que propriamente ela realmente ela se interessa ou ela realmente gosta daquele tema, né? Entendeu? Ela tem afinidade com aquele tema, né? Eu me lembro, então, tipo assim, é o que eu vejo, né? Eu ia falar até outra coisa. É o que eu vejo. E, continuando esse raciocínio que eu tenho que falar, o poder da influência, né? O poder da influência hoje em dia, ele tem levado as pessoas muito pelo erro. Quem conhece o capitalismo, né, entende que tudo que a gente faz de errado, esse é um dos efeitos, a gente paga mais trabalho. A gente passa mais tempo trabalhando para poder consertar o erro. Então, tudo aquilo que a gente faz de errado, a gente vai ter que trabalhar mais do que é necessário. E esse é um dos problemas, entendeu? Porque quando a gente comete erro, quando a gente comete falha, porque tudo dentro do capitalismo é traduzido com mais carga de trabalho.
Você vai ter que passar mais tempo trabalhando do que usufruir. Isso leva os problemas emocionais, psicológicos, muito. Eleva muito grande esses problemas emocionais e psicológicos, né? E esse também é um problema. Esse também é um problema, entendeu? De pensar em si próprio, de olhar para si próprio, aonde a realidade do país e até do mundo é um problema de coletivo, é um problema que todo mundo está inserido, todo mundo está participando, entendeu? No capitalismo, a pessoa pode ter muito dinheiro, mas isso não garante que ela vai ficar lá em cima eternamente. Ela pode ficar um momento lá em cima, vai ter um momento que ela vai descer. O capitalismo é uma movimentação, é altos e baixos. Não existe estabilidade, não existe equilíbrio, não existe garantia, entende? E essa má direcionamento, essa má influência que acaba afetando o coletivo, acaba gerando mais trabalho, acaba gerando mais estresse, mais apreensão. E geralmente, quando a gente não consegue se comunicar, geralmente a gente usa o que? A força. A força. Geralmente é a força. Então, gente, eu vou falar aqui uma coisa que eu penso que é muito importante ser falado. Eu acompanho já faz bastante tempo o mercado de trabalho. E é muito comum as pessoas procurando emprego. Tá? Abre 200 vagas, tem lá 3.000 pessoas, abre 600 vagas, lá tem lá 8.000 pessoas, abre 1.000 vagas, tem lá mais de 7.000 pessoas. Hoje no Brasil, a gente vive, de fato e verdade, um congestionamento da cooperativa. Muita gente para trabalhar e pouco emprego oferecido. Então, gente, eu vou ser bem sincero, eu vou ser bem honesto. Por isso que o título fala bem claramente sobre essa realidade. De aprender a cuidar das suas próprias coisas. De aprender a cuidar das suas próprias coisas. Porque isso já vem de muitos anos. Eu já estou com meus 35 anos para você se sintonizar naquilo que eu quero falar com vocês. Isso é uma coisa que eu vejo desde meus 7 anos, 8 anos. Uma grande quantidade de pessoas procurando emprego para trabalhar e brigando, né? Brigando para poder trabalhar. A gente vê hoje no Brasil, né? Um capitalismo invertido, né? De vez as empresas brigar para oferecer o melhor produto, né? As pessoas que estão brigando para trabalhar na empresa, né? Então tu já vê que as coisas estão totalmente erradas, ao contrário, né? Correto é as empresas, né? Brigar pela a melhor qualidade do produto, mas a gente vive o inverso, né? As pessoas brigando para ter a melhor oportunidade para trabalhar, né? Então, gente, sendo objetivo, se vocês não aprender a cuidar das suas coisas, aprender a consertar, fazer manutenção, criar o seu próprio produto e fazer as suas coisas e ser independente da cooperativa, que é um capitalismo, infelizmente, esse tipo de atitude, esse tipo de situação de engano, de mentira, de falcatrua, de pessoas olhando para si próprio, né, que é hoje o problema do Brasil, sempre vai continuar. Sempre vai continuar. Porque está mexendo com a necessidade das pessoas, está mexendo com aquilo que o ser humano precisa de ter para existir. Infelizmente, o ambiente de um excesso de escassez não cria um ser racional, não cria um ser pensante, ele cria um ser irracional. E se tiver que pisar em cima de uma outra pessoa para continuar vivendo, isso vai acontecer. Então, se você não aprender a fazer suas próprias coisas, consertar, fazer manutenção da sua própria casa, fazer manutenção dos seus próprios bens, produzir a sua alimentação, produzir a sua necessidade de existência, infelizmente, você vai estar à mercê desse problema que acontece dentro dessa cooperativa, entendeu? Que muitas vezes você briga para trabalhar e vai ter que passar situações constrangedoras, humilhantes, porque não tem espaço para todo mundo. Hoje, através do YouTube, já se criou um mercado simplesmente para falar aquilo que os outros querem ouvir.
simplesmente para as pessoas se beneficiar e as pessoas cada vez mais se afundar no problema. Se você não quer cuidar das suas próprias coisas, eu tenho que ser sincero com vocês. Ninguém vai querer cuidar das coisas de vocês. Infelizmente, a gente tem um manual de economia que simplesmente é feito para não entender, para você não compreender, não ter clareza, não ter conhecimento, propositalmente. Propositalmente para você manter você naquela posição e viver naquela situação porque você não sabe fazer as suas próprias coisas. Aí você fica à mercê dos outros. Então, eu senti o desejo de fazer esse vídeo, o desejo de falar sobre essas coisas, porque eu sei que a nossa formação é uma formação fordismo, fragmentada, tendo uma profissão para resolver toda a nossa vida, dentro de uma realidade que a gente não vai conseguir viver bem. A gente não vai conseguir ter nossas próprias coisas. Não se combate o problema, a escassez, usando as armas da própria escassez, as armas do sistema financeiro. Você combate o problema aprendendo a fazer as suas próprias coisas. Entendeu? Utilizando a sua capacidade intelectual para resolver suas próprias coisas. Porque se você for pelo sistema financeiro, o emprego não dá, então você tem que ter 2. 2 não dá ainda, tem que ter 3. Qual é o tempo que você vai ter para usufruir? Qual é o tempo que você vai ter para fazer as coisas? Então não se combate a falta das coisas, a escassez ou aquilo que você precisa usando as armas do sistema financeiro, ou seja, deixando tudo na mão do dinheiro. Não, se combate você aprendendo a consertar suas coisas, aprendendo fazendo suas próprias coisas e produzindo suas próprias necessidades de existência, sua alimentação. Eu não quero fazer isso, não me interessa, bababá, bababá. Eu lamento muito. Entendeu? Dentro do sistema financeiro, não foi feito para você se realizar fisicamente, materialmente falando. Por isso que o livro de economia é um código, é uma complexidade de você entender. Porque se você entender, você não vai querer. E se você fazer as suas próprias coisas, não tem demanda. Infelizmente, no Brasil, não só na rede social, mas em muitas coisas, o mau uso, infelizmente, está crescendo. Pela falta de instrução, pela falta de conhecimento, pela falta de profundidade, de técnica, e de não ter clareza de como funcionam as coisas. Então é um passando a perna no outro, é um tirando aquilo que o outro tem, brigando como uma besta. Mas por quê? Porque não existe uma claridade, uma transparência das coisas. Infelizmente, a rede social hoje em dia, ela se tornou um território que as pessoas falam aquilo que querem ouvir, simplesmente para ganhar dinheiro, sem se importar com as consequências terríveis que vai acontecer com a gente. Terrível, tá? A questão do dólar, vai ter um momento que eu vou falar claramente sobre essa questão, os problemas que traz, o problema também da liderança, também vai ter um momento que eu vou estar falando sobre essa questão. E quero deixar um recado muito bem claro, que se você não aprender a fazer suas próprias coisas, infelizmente você vai sentir o efeito da escassez, que é o quê? A falta sempre de coisas. Entendeu? E a gente vive numa época que é assim, as pessoas falam aquilo para agradar a gente, e não para poder, de fato e verdade, solucionar um problema coletivista. É o efeito da escassez mesmo, da super escassez, o individualismo. Entende, gente? Eu devo publicar uns vídeos a partir das 5 da manhã, que eu estou preparando um conteúdo da movimentação. É um tema bastante complexo, é um tema bastante profundo, é um tema bastante complicado, entendeu? E é uma parada muito legal, a movimentação. E aí você vai entender como está a realidade do Brasil e por que de fato de verdade você passa muito tempo trabalhando e pouco tempo usufruindo das coisas, e por que não é dito para você essas coisas, tá? Vocês vão se surpreender de fato de verdade com essa situação, entendeu? E eu estou preparando essa série,
entendeu? Não vou prometer que vai dar para fazer em curto momento, devido a grande quantidade de informação, de profundidade, de conhecimento, de clareza, de conteúdo, de ser técnico naquilo que tem que ser falado. Mas é uma coisa que vai abrir os olhos para vocês entenderem porque que toda hora você está pagando e nunca está resolvendo o problema, né? É como eu acabei de falar para vocês, né? Vocês têm um manual de economia que é feito para não entender. E todas as áreas também são feitas para não entender. A movimentação vai dar um pouco de clareza da realidade que a gente vive. E eu penso que se a gente não pensar pelo coletivo, todo mundo vai ficar nessa situação. Ou muda de direção, rompendo com o sistema financeiro, fazendo nossas próprias coisas, pensando no coletivo, ou vai continuar dessa forma, entendeu? Essa forma que vocês vão ver aí na imagem, pessoas desesperadas para ter emprego, porque não tem uma outra forma de viver a não ser ter um emprego ou abrir um próprio negócio. E a economia jamais vai explicar para vocês como funciona, porque senão vai perder aquilo que sempre fala. E que no vídeo da movimentação eu vou falar. Essa série pode demorar uns 40 minutos, 50 minutos, mas eu entendi a complexidade, eu entendi de fato de verdade a necessidade de ter clareza de falar certo tipo de palavra para que vocês venham entender como eu estou falando. E a necessidade de fazer um vídeo bem profundo, com conhecimento, com clareza, com transparência, que vocês entendam de fato de verdade. Coisa que dentro do sistema financeiro existe muitos vícios ocultos, simplesmente para simplificar, e essa simplificação geralmente traz problema para vocês quando não dá certo as coisas. Eu já falei do vídeo da movimentação, já falei também da questão do conteúdo desse vídeo. Peço desculpa aí pelo atraso, que hoje a minha internet falhou, também estava trabalhando. Eu queria publicar esse vídeo na movimentação hoje, mas devido ao meu trabalho que eu estava fazendo não consegui, mas eu vou me empenhar. E eu peço a vocês que comentem, né, porque a gente vai, eu particularmente, né, eu vou publicar o vídeo, mas eu vou atualizar o vídeo, entendeu? Através do comentário de vocês, através dos meus estudos, eu vou atualizar o vídeo para que ele venha a ser um conteúdo claro, transparente, com conhecimento, com profundidade, com técnica, com grande intensidade sobre a autossuficiência, né? Entendeu? Infelizmente, gente, a gente sofre pela ausência do pensamento do coletivo. Todas as moedas que valem mais que o dólar sempre tem a linguagem da União. União Europeia, Estados Unidos, entendeu? Sempre está visando a União. E a gente não consegue enxergar por esse excesso de escassez que existe no Brasil. Então o conteúdo vai ser um conteúdo longo, entendeu? Vou dar algumas orientações, se for longo demais para vocês escutar, entendeu? E comente, gente, comente, porque o comentário de vocês e a avaliação do vídeo também, ela é importante para a gente poder gerar outros vídeos aperfeiçoados, atualizados, que a gente vai repostar, eu vou repostar de novo, e a gente vai entender esse negócio aí dessa cooperativa que a gente está vivendo, né, gente? Bom, vai ser aberto nessa explicação, né, como a gente está vivendo. Bom, aguardo vocês. Vou ver se consigo publicar terça, quinta e sábado o vídeo. E quando tiver mais tempo, aí eu vou publicar mais vídeos. Mas por enquanto, devido à natureza do conteúdo, existe uma necessidade de trabalhar muito bem o material, pela complexidade e até pela quantidade de conteúdo, né? Porque muitas coisas são ocultadas, muitas coisas são minimizadas para funcionar o capitalismo, né? Essa cooperativa. E só vai saber quando dá problema. Quando dá problema, você vê aquela montoeira de problema, porque tudo é simplificado para o ser humano entender, né? Facilmente, né? Já entendendo que geraria resistência se eu explicar tudo. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Desculpa aí pela longabilidade, mas infelizmente certo conteúdo vai ter que ser longo devido à complexidade. Fui, gente!